Estamos continuando nessa série o cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo informações que esse espírito trouxe, principalmente através do Chico Xavier, porque tem algumas obras que ele também trouxe junto com o Valdo Vieira. Mas o que eu chamo a atenção é que o André Luiz trouxe várias informações de ciência e que o mundo acadêmico ainda não se debruçou sobre o assunto. E ele é um cientista diferente, que ele está trazendo fatos que ele está observando já no mundo espiritual. Então esse tema mesmo, hoje, nessa lição aí, agora, matéria mental, esse título é muito interessante, matéria mental. Isso ainda não é discutido pela ciência, ele discute matéria, mas matéria mental é algo novo. E o André Luiz ele vai justificar primeiro, chamando a atenção do pensamento do Criador. Ele diz no livro que agora eu tomo como base esses dias, Mecanismo da Mediunidade, livro editado pela Federação Espírita do Brasil, pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. Então ele vai chamar a atenção que o fluido elementar, o hálito divino, por base das mantenedoras de todas as associações de formas nos domínios inumeráveis do cosmos, qual conhecemos. Ele vai dizer isso, esse domínio. Ele parte desse fluido, que é como se fosse produto do pensamento de Deus, formando esse fluido cósmico universal. E ele diz que o homem, a inteligência humana, vai trabalhar em cima desse fluido. Aí ele diz, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, no pensamento. Sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano das forças mentais em que os poderes do espírito se manifestam. Aí ele está chamando a atenção os poderes da criatura, agora não de Deus, que ele vai, esses poderes da criatura, do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos, de modo imperfeito, as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-los na exata definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, ou seja, a matéria mental nossa que criamos. Estudamos o pensamento ou fluxo energético no campo espiritual de cada um deles, a se graduares nos mais diversos tipos de onda, desde os raios supra-ultracurto, em que se exprimem as legiões angélicas, através do processo ainda inacessível à nossa observação. Ele está dizendo que essas entidades angélicas, ele se manifesta em ondas supra-ultracurtas, passando pelas oscilações curtas, médias e longas que se exterioriza a mente humana. A mente humana vai se exteriorizar nesse tipo de ondas. Até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germes somente arroja em si determinados pensamentos ou de raios descontínuos. Ele vai chamando a atenção que a proporção, os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, opera no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão e sustentação da projeção da vida, nas variadas esferas da natureza. Ele vai dizer, a mente dos homens, indiretamente controlada
comandada pelo Comando Superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando recursos na direção do plano angélico, a mente embrionária dos animais, influenciando pela direção humana, hierarquizas em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Ele está falando que essa matéria mental é formada existe o pensamento do Criador que forma essa massa, esse plasma divino. Mas o homem, com seu pensamento, ele também forma corpúsculos, forma esse átomo mental. E esse átomo mental vai ter uma série de consequências. E ele vai chamar a atenção desse átomo mental, que o homem ainda não tem consciência disto. É esse átomo mental que vai também ter repercussão nos próprios átomos que nós existimos, porque esse átomo mental também é formado por partículas, que vai formar o elétron, vai formar os prótons, nêutrons e todas as partículas que tem dentro do núcleo. Só que ele vai chamar atenção, você vai ver na sequência que nós vamos falar, quando o pensamento, a maioria das pessoas usa ondas longas, médias, normalmente ele trabalha com pensamento por a influência dessa vibração, desse corpúsculo mental, em cima, às vezes, da influência do elétron. Mas, às vezes, ele vai trabalhar por influência lá do núcleo do átomo e vai formar ondas curtas, que no ser angelical isso é fácil. No ser hominal é preciso um sentimento muito forte para fazer isso. Nós vamos desdobrar esse assunto mais a pouco nessa sequência. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, ele está chamando matéria mental, átomo mental. Isso daí é uma inovação para o mundo acadêmico, porque isso vai ser diferente do outro átomo normal, porque esse tem a matéria já do espírito. Por isso que essa matéria é diferente de um para o outro, porque depende da vibração que ele está, da frequência. E essa frequência depende dos sentimentos, da vontade, das emoções que ele está colocando ali através do pensamento, que vai dar forma. Esse ato mental vai dar formas que depender da vibração de cada um, a frequência. Então, por isso que faz com que a ala mental seja diferente de um para o outro, porque tem frequências diferentes. Nós vamos ainda falar mais desse assunto, que esse assunto é algo muito importante, mas fica a interrogação para o mundo acadêmico. Átomos mentais, matéria mental. Que matéria é essa e como é? E tem alguma diferença da matéria comum? É essa interrogações que o André Luiz está trazendo para o mundo acadêmico. Até o próximo encontro nosso.